E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre os próximos episódios de Shingeki no Kyojin e como eles estão adaptando os próximos capítulos finais do mangá. Se você é fã assim como eu, provavelmente está ansioso para ver como a história vai se desenrolar no anime. Agora vale a pena mencionar que o final do mangá de Shingeki no Kyojin gerou muita polêmica e deixou algumas pessoas insatisfeitas. Alguns eventos importantes não foram do agrado de todos, e houve também momentos que pareceram ser pouco explicados. Isso gerou uma discussão entre os fãs, com opiniões divergentes sobre como a trama foi concluída. Apesar das controvérsias, muitos fãs ainda estão animados para ver como o anime irá concluir a história. Prepare-se para um dos momentos mais intensos de Shingeki no Kyojin. Se o anime seguir o enredo do mangá, estamos prestes a presenciar um confronto épico entre Eren, agora como titã fundador, e o grupo da Aliança. A verdade por trás das ações de Eren é revelada, e é algo que vai mexer com a nossa cabeça. Eren tomou a decisão chocante de matar 80% da população mundial, mas havia uma razão por trás disso. Acreditem ou não, a motivação de Eren estava enraizada no desejo de proteger seus amigos e torná-los heróis para a humanidade. Ele percebeu que a única maneira de garantir que seus amigos, aqueles que ele valorizava acima de tudo, fossem vistos como heróis, era colocando-os em uma situação extrema. Eren utilizou o poder do estrondo para eliminar 80% da população mundial. Isso causou um caos imenso e criou uma situação em que seus amigos seriam forçados a lutar contra ele para salvar a humanidade restante. Eren basicamente forçou a mão deles, forçando-os a uma posição onde a única escolha seria enfrentá-lo. É importante destacar que Eren estava disposto a sacrificar a própria imagem e se tornar um vilão para alcançar o seu objetivo. Ele estava disposto a se tornar um monstro para que seus amigos pudessem se erguer como heróis e salvar o restante do mundo. Essa reviravolta lança uma luz sobre as motivações de Eren e nos faz questionar o que realmente é certo ou errado nesse contexto. A ideia de sacrificar muitos para proteger alguns é profundamente complexa e levanta debates. Quando Eren abraça seu papel como titã de ataque, nesse momento ele percebe que a guerra constante, o derramamento de sangue e a opressão continuariam a ser uma realidade no mundo em que viviam. Eren foi a compreensão de que o povo de Parades estava sofrendo pelas ações de seus antepassados. Eles estavam sendo punidos por crimes que não cometeram, e isso era uma injustiça que Eren não podia ignorar. A quebra na Muralha Maria levou à morte da mãe de Eren, que foi causada pela inclinação para a guerra que dominava o mundo. Isso despertou um desejo profundo de vingança e paz pelo sofrimento de seu povo. A perda de sua mãe foi um ponto de virada que impulsionou a luta por um futuro melhor. Eren começou a ver, a menos que ele fizesse algo a respeito, o ciclo de violência e opressão nunca cessaria. Ele estava determinado a quebrar esse ciclo e garantir que seu povo não continuasse a sofrer. Sua motivação era nobre, mas as medidas que ele escolheu eram extremamente drásticas. E é aí que entra a parte mais intensa. Eren percebeu que a única maneira de alcançar a paz e a vingança pelo sofrimento de seu povo era por meio de medidas catastróficas. Ele estava disposto a enfrentar o inimaginável para garantir um futuro diferente, mesmo que isso significasse tomar ações extremas e perturbadoras. Zeke, o meio-irmão de Eren, tinha uma visão radical para pôr fim aos constantes conflitos e pecados do passado de Eldia. Ele acreditava que a única solução era que o povo não reproduzisse mais e tivesse seu fim como uma espécie de punição. Eren inicialmente adotou o plano de Zeke por um tempo. Mesmo que não concordasse plenamente com ele compartilhava as preocupações de Zeke sobre o futuro e acreditava que o romble parcial não resolveria o problema das guerras. Porém, Eren chegou à conclusão de que o romble completo era a única solução para garantir a paz duradoura. Ele acreditava que eliminar a população do mundo além de Parades, os Eldianos seriam os únicos sobreviventes, e isso finalmente traria a tão desejada paz, sem ninguém com quem guerrear. Os amigos de Eren se reuniram para impedir o romble completo e salvar o mundo da devastação total. Eles conheciam as motivações de Eren, mas acreditavam que a aniquilação total não era a resposta. A união deles para enfrentar o Eren e combater o estrondo é um momento de grande intensidade emocional. No penúltimo capítulo de Shingeki no Kyojin, tivemos uma cena de ação intensa e emocionante, envolvendo Mikasa, Armin, Levi e os outros guerreiros restantes, contra Eren e a centopeia brilhante que originou todos os titãs. Isso foi algo realmente incrível de se ver.
Primeiro eles enfrentaram Eren e a centopeia brilhante que estava na espinha do Titã Fundador. Foi uma batalha épica, cheia de emoção e tensão, que já estava em jogo o destino de todo mundo. Levi ajudou a Mikasa a entrar na boca do Titã do Eren. Foi uma cena eletrizante. Mikasa decapitou o corpo de Eren, o protagonista da série. Esse momento foi ainda mais emocionante quando a Mikasa o beijou pela primeira e a última vez. Fiquei triste, não vou negar. Pra ser sincero, eu queria que a Mikasa e o Eren ficassem juntos. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Triste fim. Sabe, depois de tudo que eles passaram, eles mereciam um final feliz. É só minha opinião. Essa cena no penúltimo capítulo de Shingeki no Kyojin nos deixou com o coração na mão, mostrando o quanto esses personagens passaram e se sacrificaram para chegar a esse ponto. Assim que a poeira da batalha baixou, Mikasa trouxe a cabeça de Eren para Armin, o seu grande amigo. Foi um momento de luta e tristeza profunda, onde Armin lamentou a perda de Eren, alguém com quem compartilhou tantas experiências e desafios. Mikasa e Armin estavam cientes de que Eren não teria um enterro digno, após tudo o que aconteceu com o estrondo e a devastação, causada pelo plano de Eren para eliminar a população mundial fora de Parades. O plano de Eren o tempo todo era livrar o mundo dos titãs. As primeiras páginas do capítulo final revelam a conversa completa que ele teve com Armin através do caminho. "Você fez isso pelo bem do futuro que viu usando o poder do titã de ataque?", perguntou Armin, referindo-se claramente à decisão de Eren de matar 80% da humanidade com o estrondo. Quando Armin perguntou se ele precisava realmente levar as coisas a esse extremo, Eren mostrou a visão de uma terra primordial vulcânica. Segundo ele, o poder dos titãs continuaria a existir, porque Ymir obedece ao rei Fritz há 2000 anos. Apesar da violência que Ymir cometeu contra sua aldeia, seus pais e até mesmo contra o seu próprio corpo, ela realmente amava Fritz. Foi esse vínculo que a manteve ligada a ele e a sua família por 2 milênios. Eren admitiu que não a entendia completamente, mas sabia que ela ansiava por ser livre. Ela esperou o tempo todo que alguém a libertasse da agonia do amor, até aquele ponto. Muitos acreditavam que essa pessoa era o Eren, depois que ele ganhou todo o poder do titã fundador dela. Em vez disso, Eren revelou que essa pessoa era na verdade Mikasa. E é por isso que Ymir sorriu no final do capítulo 138, quando a Mikasa escolheu matar o Eren. De alguma forma, essa escolha libertou, mas apenas a própria Ymir sabe o porquê. Assim que a conversa de Eren e Armin termina no caminho, ele apaga a memória de Armin, que Armin recupera no capítulo 139 após a morte de Eren. A morte de Eren e a libertação de Ymir por Mikasa fizeram com que cada corpo de titã virasse pó. Aqueles que foram transformados foram restaurados de volta à forma humana. Conhecendo seu sacrifício, os amigos de Eren ficaram gratos por finalmente terem sido libertos da maldição dos titãs, mas não os Eldianos, que permaneceram desconfiados deles. Depois de um salto no tempo de 3 anos, chegamos ao dia que agora é conhecido como Batalha do Céu e da Terra, o momento crucial em que o estrondo foi finalmente interrompido. Embora os titãs tenham sumido para sempre, os moradores da ilha ainda vivem com medo persistente de que o resto do mundo possa fazer uma retaliação. A recém-formada nação de Eldia ergueu seu próprio exército sobre a bandeira jägerista, mostrando que o desafio não acabou por completo. E tem mais. Uma carta da rainha Historia, agora mãe de uma garotinha de 3 anos, revela uma mensagem profunda. Se vencermos, viveremos. Se perdermos, morreremos. A luta não termina até que Eldia ou o mundo desapareça. E é essa a luta que continuaremos a enfrentar, com Eren deixando um legado de um mundo sem titãs em nossas mãos. A carta nos faz refletir sobre o peso da responsabilidade e o legado que o Eren deixou para trás. É um final que nos deixa ansiosos para descobrir como a história se desenrolará a partir daqui, em um mundo onde os titãs não existem mais, mas os desafios ainda são reais. Armin, Reiner, Annie, Jean, Connie e Pike esperam que ao retornar à ilha, tendo destruído as paredes e matado Eren, eles possam negociar um tratado de paz com embaixadores das nações aliadas. Eren entendeu exatamente o que precisava fazer para finalmente acabar com seu sofrimento e o sofrimento de seu povo. Eren chegou a uma conclusão profunda. Ele percebeu que a única maneira real de trazer a paz e eliminar de uma vez os titãs era começando o estrondo, um tipo de plano super drástico. Depois de toda a jornada, toda a dor e superação, Eren entendeu que ele tinha que ser o cara vilão da história. Parece doido, né? Mas olha só, essa era a única forma de libertar as pessoas que ele amava e salvar o povo de Parades.
Foi um daqueles momentos tristes, onde o protagonista se sacrifica e se torna o vilão para atingir um objetivo maior. Eren viu que ele precisava fazer algo radical para criar um futuro melhor, e às vezes isso significa ser o cara que ninguém quer ser. O final desse anime é bem triste pra mim. Eren enfrentou a dura realidade de se tornar o vilão para fazer a coisa certa. É uma reviravolta intensa que nos faz repensar o significado de heroísmo e sacrifício na jornada de um personagem. Embora muitos fãs tenham sentimentos confusos sobre o final e o destino final de Eren, e assim como eu esperavam que o anime fosse diferente do mangá, infelizmente o anime vai ser bem fiel ao mangá. Depois de tudo o que aconteceu e de tudo que ele fez, a única redenção verdadeira para Eren Yeager é o sacrifício. Shingeki no Kyojin retrata as transformações dos personagens após eventos traumáticos, destacando a jornada sombria de Eren e sua busca pela vingança. Enquanto Mikasa e Armin mantêm sua humanidade, a série explora como o sofrimento molda as escolhas e a moral dos protagonistas, proporcionando uma narrativa complexa e emocionante. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!